E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Vamos avançar um pouquinho mais na compreensão desse assunto tão importante para a nossa vida espiritual e para a nossa própria salvação. Eu agradeço a sua companhia e também sua interação conosco. Quando você compartilha, quando você deixa seu gostei, quando você se inscreve, caso ainda não esteja inscrito, por favor, se junte à nossa grande família e saiba que é a sua maneira de nos abençoar, tá bom? Mistério Babilônia a Grande. Nós estamos vendo aqui, né? Babilônia representa um sistema apostatado da fé. Mesmo arvorando-se, né, como igreja de Deus, ela está desviada da essência do Evangelho, da pureza do Evangelho. É uma igreja que baseia suas doutrinas em ensinamentos humanos, puramente humanista. Dependeram mais do Estado, nós lembramos isso, né? Lembra que a Babilônia se prostituíram com os reis da terra? Os reis da terra são os que têm autoridade sobre as nações. O poder do Estado, os reis representam o Estado. Então, essa igreja, ao invés de confiar em Deus, confiou no Estado para impor a sua vontade. E nós vamos ver agora a natureza maligna desse sistema religioso apostatado que foi usado pelo diabo. Deixa eu ler para você. Apocalipse 17, versículo 4 a 6 nos diz assim, ó. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja a natureza maligna desse sistema apostatado que se opõe contra Deus. Bom, nos é dito que ela é adornada de todas as pedras preciosas, pérolas, ouro. Isso significa que é um sistema rico. É claro, para alcançar o mundo todo tem que ter muito recurso. Ela se prostituiu com os reis da terra, que lhe deram o seu prestígio, a sua riqueza. E diz a Bíblia que ela está, esse sistema, Babilônia, está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. É um sistema humano, um sistema que coloca a vontade humana acima da palavra de Deus e que persegue o próprio povo de Deus. Embriagar-se com sangue é matar, é assassinar as pessoas. Essa linguagem, o apóstolo João retira exatamente de Isaías capítulo 49, versículo 26. Eu vou ler para você, escute bem. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne e com o seu próprio sangue se embriagarão como um vinho novo. E aqui você percebe exatamente esse caráter maligno, né? Assassino desse sistema religioso que perseguiu o povo de Deus e os matou. Se você for para as enciclopédias, para os livros de história, você vai perceber que a igreja romana, perseguindo o povo de Deus, matou milhares de pessoas, sendo queimadas. Elas foram queimadas em praça pública, muitos foram jogadas às feras. E por muito tempo, a igreja romana, que tinha o poder do Estado, usando esse poder, perseguiu a igreja de Deus e assassinou milhares e milhares de pessoas. Isso está na história, é só você olhar um pouquinho para ela. Bom, para você entender aí um pouquinho mais acerca da natureza maligna de Babilônia, é preciso voltar à origem desse nome. Lá no capítulo 11, melhor dizendo, de Gênesis, traz a história da construção da Torre de Babel. A palavra Babilônia vem exatamente de Babel, que significa confusão. E eles tentaram construir, depois do dilúvio, construir uma torre a fim de chegar até o céu.
o objetivo e a intenção dos seus construtores exatamente se autoprotegerem, né? Eles não queriam depender de Deus, eles queriam uma torre para que, se caso vier novamente um dilúvio, eles pudessem não depender do poder de Deus e da ajuda de Deus, mas de si próprios, quando eles subiriam essa torre, se escapariam de uma inundação mundial novamente. Ali nós temos um símbolo de autossuficiência, autopreservação e independência humana de Deus, para que eles confiem nos seus próprios recursos. Babilônia veio exatamente dessa estrutura. O símbolo babilônico, né, o símbolo de Babilônia, emprestado aqui por João no Apocalipse, vem exatamente desse histórico de autopreservação, de autossuficiência e de dependência humana em relação à vontade de Deus. E esse é um símbolo claro desse poder apóstata que é representado aqui por Babilônia, aqui em João, no capítulo 17 de Apocalipse. Coisa interessante, né? O que é interessante também é notar a clara a diferença entre um poder e outro, né? A Igreja de Deus depende somente de Jesus Cristo. Babilônia depende dos reis da terra. Né? A Igreja de Deus prega a essência do Evangelho, representada pelo sangue de Cristo. Ali, o suco puro da uva, que Jesus disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O sistema babilônico se embriaga com o sangue dos justos, o sangue das testemunhas de Jesus, do povo de Deus. Esse está banhado com o sangue do Cordeiro, e esse aqui está banhado com o sangue dos testemunhos de Jesus, né? Demonstrando um caráter violento, né, que impõe a sua vontade. Um usa a autoridade das Escrituras, o outro a autoridade das filosofias humanas, das tradições criadas pelos os homens. Por isso o Senhor Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos de homens. Preceito de homens. Ou seja, quando eu tento adorar a Deus usando preceitos de homens, não adoro a Deus. Estou adorando qualquer outra coisa, menos o Senhor, e Deus não aceita essa adoração, porque a adoração verdadeira sempre vai levar-nos à submissão à autoridade e à soberania do nosso Senhor. Nós não aceitamos Jesus somente como o nosso Salvador, mas também como o nosso Senhor. Isso quer dizer que é Ele quem manda, Ele quem dita as regras. Se Ele disser não, é não. Se Ele disser sim, tudo bem. Ele que vai nos dar a última palavra. Mistério, Babilônia a Grande. Nós já sabemos quem esse poder representa. E dessa Babilônia, o anjo proclama uma advertência: sai dela, povo meu. Se porventura, meu amigo, você tem vivido sob a influência de Babilônia, eu quero conclamar você a ponderar a sua posição e sair desse sistema corrupto. Saia dela. Ela não ensina a essência do Evangelho. Ensina sim tradição humana, filosofias humanas, mas quando essas filosofias e essas tradições são contrastadas com a palavra de Deus, percebemos aí o erro, o engano, e devemos preferir a palavra de Deus ante a esse sistema corrupto de ensinamentos falsos, doutrinas que Deus não criou. E aí, o que você acha disso? Saia dela. Venha para a luz. Venha para o povo de Deus. Venha para o estudo da palavra. Compreenda a vontade de Deus. Eu tenho certeza que
Isso vai lhe ser uma salvaguarda, uma proteção e uma garantia. Qual a garantia, pastor? De que quando Jesus voltar, você seja achado entre os fiéis. Lembra do verso para memorizar? Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Que você esteja entre esse grupo, que eu também esteja entre esse grupo. Vamos lá? Querido Pai, nos abençoe, Senhor, para tanto, com a Tua palavra, nos iluminando o caminho, como uma tocha acesa, nos dando a direção. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.